Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar o nosso Evangelho no capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, os itens 24 e 25, item 24, para pedir um conselho. Prefácio. Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. Primeiro, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? Terceiro, se agissem assim comigo, ficaria satisfeito? Se o que pensamos fazer só interessa a nós mesmos, devemos pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam resultar. Se interessa a outro, e se, resultando em bem para um, possa fazer mal para um terceiro, é preciso igualmente pesar a soma de bem ou de mal que se produzirá, para que possamos agir ou deixar de agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, devemos ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma, pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e seus meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, abstém-se. Capítulo 28, item número 38. Esse item número 38 a gente ainda vai estudar, mas eu dei uma olhadinha aqui nele, e ele nos diz exatamente o seguinte, que o sono foi dado ao homem para a reparação das suas forças orgânicas e das suas forças morais, porque enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos. É então que ele tira de tudo que vê, de tudo que percebe e dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrem depois em formas de intuições. Ou seja, meus irmãos, nós muitas vezes nos vemos diante de situações em que nós temos que tomar uma decisão. Aliás, é o tempo todo, né? São pequenas decisões ou grandes decisões que você tem que fazer. O tempo todo você está decidindo alguma coisa, né? E muitas vezes a gente fica indeciso, né? Sem saber o que fazer, né? E como é que a gente sai dessa situação, né? Quando você está, às vezes, com problemas banais e corriqueiros, é mais fácil de lidar, porque talvez as consequências não sejam, se você optar por uma decisão infeliz, a consequência não seja tão má. Mas, entretanto, tem outras situações em que a gente precisa refletir muito sobre a decisão que se quer tomar, porque isso vai impactar na vida de outras pessoas, né? Então, dependendo do que você decidir, você pode estar interferindo em outras pessoas, né? Interferindo para o bem ou para o mal. E sempre que a gente estiver indeciso, a gente deve sempre fazer essas 3 perguntas, né? Que Kardec nos coloca aqui. Aquilo que eu hesito, ou seja, que eu estou em dúvida de fazer, pode acarretar qualquer prejuízo para outra pessoa? Né? Então, a gente tem que se perguntar assim, e o que eu vou fazer vai ser proveitoso para alguém? E se fizessem isso comigo, eu iria gostar, iria ficar satisfeito, né? Então,
São essas perguntas que a gente deve fazer e sempre, antes de empreender, a gente tem que consultar a ajuda dos nossos irmãos espirituais, dos nossos espíritos protetores, que estão sempre a dispor para nos ajudar, né? Então, eu vejo aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, eu vou ler as questões 523, onde ele diz o seguinte: os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Daí os espíritos respondem: quando estiveres em dúvida, invoca o teu espírito bom ou pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um dos seus mensageiros, um de nós que eles se referem aqui, um dos espíritos, né? Então, na questão 524, Kardec pergunta: os conselhos dos nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devamos adotar em relação aos assuntos da vida particular? E aí os espíritos nos respondem: tudo. Eles tentam fazer que vivais o melhor possível. Quase sempre, porém, fechais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais infelizes por vossa culpa, né? Então, os nossos espíritos protetores, eles querem nos ajudar tanto na nossa conduta moral, quanto também na nossa vida material, nas nossas decisões aqui do plano terreno, né? E Kardec nos escreve mais aqui, que os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos por meio da voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Mas como nem sempre ligamos a isso a devida importância, eles nos dão outros conselhos mais diretos, servindo-se de pessoas que nos cercam. Então, além dos espíritos agirem na nossa consciência, eles ainda agem naquelas pessoas que estão próximas a gente, para que essas pessoas nos estimulem, nos deem ideias, né? Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os tivesse escutado. Quantas vezes a gente já não passou por uma situação onde a gente pensou: puxa vida, não era para me ter feito desse jeito, eu queria fazer de outro jeito, e aí não ouvi a voz da minha consciência e acabei fazendo de outra forma. E aquela decisão que eu fiz acabou trazendo um impacto negativo, seja na minha vida, seja na vida de outra pessoa, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso aí, né? E o item 25, que é a prece, é uma prece curtinha, muito fácil, onde os espíritos nos recomendam que façamos elas da seguinte forma: em nome de Deus onipotente, espíritos bons que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e desviar a influência dos que tentarem transviar-me. Ou seja, temos sempre que pedir essa ajuda aos nossos espíritos protetores, para que eles nos aconselhem. E lembrando de conselho, nós temos Jesus, que durante a sua vida aqui na Terra, ele nos deu muitos conselhos, né? Então, eu vou agora ler um texto do livro Neste Instante, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do Reino de Deus, onde são os conselhos que Jesus nos deixou, né? Então, ele começa assim: se aspiramos conquistar o Reino de Deus, recordemos Jesus, que nulo revelou, conjugando dizer e fazer. Ensinou o Mestre
nosso querido mestre: faze aos outros o que desejas que os outros te façam. E viveu para os outros sem nada exigir. Jesus também disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E respeitando as autoridades constituídas no mundo, dedicou-se integralmente aos interesses do Espírito. Jesus também nos disse, nos aconselhou: quem se humilhar será exaltado. E ninguém se apagou até hoje tanto quanto ele, para que a infinita bondade se destacasse. Jesus também nos aconselhou: quem procura ser o maior, seja o servo de todos. E nas mínimas circunstâncias, colocou-se invariavelmente no lugar de quem serve. Jesus também nos disse: não saiba a tua mão esquerda o que dá a direita. E ouvido algum jamais lhe escutou qualquer expressão de elogio a si mesmo. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas o que sai do coração. E banqueteou-se com criaturas consideradas desprezíveis, acordando-lhes o sentimento para a realidade superior. Jesus também nos aconselhou: ao que te peça 1000 passos, caminha com ele 2000. E fez-se entre os homens inimitável modelo de tolerância. A quem te rogue a capa, cede também a túnica, e deu-se constantemente ao próximo, consagrando-lhe a própria existência. Jesus também nos disse: ama os teus inimigos, e suportou em silêncio as forças das trevas que o situaram em aparente derrota. Ora pelos que te perseguem e caluniam, e aceitou a flagelação injusta, exorando perdão em favor dos próprios carrascos no suplício da cruz. Não precisas aguardar revelações estranhas e nem fenômenos espetaculares para surpreender as maravilhas do reino de Deus, nem catástrofes cósmicas, nem convulsões da natureza, nem terra fulminada, nem céus abertos. Tudo pode alterar-se a teus olhos se tens a luz por dentro de ti. E além disso, a qualquer momento, a verdadeira vida pode trazer-te a grande mudança. Nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que reclamamos nos outros. Não nos esqueçamos de que o Evangelho vem preparar no mundo o reino do bem que Jesus anunciou. E o próprio Jesus foi suficientemente claro, asseverando que o reino de Deus está dentro de nós. Texto lindo, né, meus irmãos? Eu trabalhei na empresa, no escritório, durante 12 anos, e depois eu fui trabalhar embarcada, até me aposentar. E eu imaginava que eu ia trabalhar num ambiente onde só tinha homens. Naquela época eu era a única mulher. E eu achava assim que não existia fofoca. Eu fiquei meio chocada quando eu cheguei lá, que eu vi como tem fofoca. Só tinha homem e eles faziam fofoca o tempo todo. Ou seja, gente, a história da maledicência, né, é uma coisa assim que abrange todos nós, todos os seres, né, todos os homens e mulheres, né, e eu lembrei de uma história que eu li também no livro de Chico Xavier, que é Aulas da Vida, que fala sobre os 3 crivos, né, do irmão X, que fala que essa história ela é bem famosa, já passou muitas vezes aí pela internet e tudo, né? Fala que Sócrates, chegou um homem, né, para conversar com Sócrates, bem esbaforido, dizendo que queria falar uma coisa para ele, e aí Sócrates falou para ele: meu amigo, me diga uma coisa, essa história que você vai me contar já passou pelos 3 crivos?
Aí o homem perguntou, 3 crivos? Que história é essa de 3 crivos? Aí Sócrates falou, não, é o seguinte, vamos ver se a tua confidência passou por eles, né? O primeiro crivo é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar. Aí o homem, bom, certeza, não sei, eu ouvi dizer, né? Aí Sócrates, muito bem. De certo, peneiraste esse assunto pelo segundo crivo, que é o da bondade. Ainda que não seja real o que julgues saber, será pelo menos bom o que queres me contar? E aí o homem vai e fala, não, bom não é não, muito pelo contrário. E aí o Sócrates tornou a dizer, então vamos recorrer ao terceiro crivo, o da utilidade. E notemos o proveito que tanto te aflige. Aí o homem fala, útil? Bom, não, útil não é. E daí Sócrates diz, bem, se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em caso sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição do Sócrates em questão de maledicência. Era esse texto que eu tinha separado aqui para compartilhar com vocês e acabei esquecendo. Estou compartilhando agora.